Titio Rei tem falado para vocês que adoram o Sérgio Moro, que falam em cadeia, sentem aquele frêmito, sentem aquela comichão, porque comichão, Fábio Cuba, Sim. é feminino. Aqui, ó. Ih, rapaz, tá sem Ih, volume. vai. Calma. Não tem nada. Momento cultural. Isso, gostei do aplauso. Sente aquela comichão quando fala em condenação em segunda instância. Vem o Sérgio Moro, dá aquele je ne sais quoi, né? Porque no fundo, boa parte está pensando na prisão do Lula. Aquilo que os espanhóis chamam de tesón, que é diferente da coisa em português, que é aquela vontade, é prender o Lula. Sem se dar conta do que está acontecendo com a Constituição, sem se dar conta do que está acontecendo com a lei. Né? E o lavajatismo já começou a bater no mundo empresarial, não só empresário bandido, não é isso não. Já começou a ir para a área do direito econômico, né? Do direito civil de maneira geral, do direito administrativo. E vai chegar. Ou vocês acham que a hora que houver trânsito em julgado em segunda instância para o direito penal, todo o resto continuará em terceira instância? Vocês não são favoráveis à segunda instância? São, né? Outro dia eu fui dar uma palestra para empresários e eu falei isso. Falei, vocês estão achando que vai parar só por aqui? E fiz uma aposta. Falei, garanto aqui que todo mundo é favorável à condenação em segunda instância. E era, claro. Quando você empodera o Estado contra o indivíduo, o Estado vai avançando. Não é? O autoritarismo, Voglio Bene, é como o amor do Camões. Ele nunca se contenta, o seu contentamento nunca se contenta. É um nunca contentar-se de contente. Quanto mais o autoritarismo se alimenta de mais autoritarismo. Para ficar no Camões, Momento ainda, cultural. falando do amor também, é como o hidrópico doente. O que é hidrópico? É o sujeito cuja sede nunca passa. Toma água e o beber água lhe assanha a sede. O autoritarismo é assim. E agora o Supremo já tomou uma decisão, não sei se terminou o julgamento ou não, né? Ia ser retomado hoje. Terminou, pela contagem terminou, Terminou? né? 7 votos a 3 e o Celso de Mello não votou. 7 votos a 3, mas então Celso de Mello não estava presente? Não estava presente, faltou a sessão. Faltou a sessão. Mas aí consolidaram o resultado. Por 7 votos a 3, 7 o Supremo transformou Então, em pronto. crime, é isso. Então, atenção. Por 7 votos a 3, o Supremo decidiu que inadimplência em pagamento de ICMS é crime. Inadimplência, não é sonegação. Inadimplência. Porque sonegação é o seguinte, o cara se organiza para sonegar imposto, é crime. Tem lei que prevê isso. Aqui nós estamos falando de outra coisa, estamos falando de inadimplência. Então vamos lá, vamos ler a notícia Sim. e depois eu vou comentar mais. Para confirmar, Reinaldo, por 7 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal transformou em crime a inadimplência no pagamento do ICMS. O julgamento estava 6 a 3 quando foi retomado, hoje por volta das 5 da tarde. Faltava apenas o voto do presidente Dias Toffoli. Celso de Mello, como a gente disse, faltou a sessão. Toffoli acompanhou o voto de Alexandre de Moraes, também seguiram Roberto Barroso, Luiz Fux, Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Foram derrotados Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Os ministros discutem agora a formulação da tese. Olha aqui. Aconteceu um caso em Santa Catarina, 2 empresários reconheceram
que não estavam pagando o ICMS, eles não sonegaram, eles reconheceram a dívida. E o Ministério Público do Estado recorreu contra eles com base na Lei 8.137. A Lei 8.137 cuida de sonegação, de fraude fiscal, não de inadimplência. Tá claro? De fraude fiscal. Portanto, eles foram criminalizados pelo Ministério Público. O juiz de primeira instância, a meu ver corretamente, disse, opa, peraí. Sim, eles têm de pagar, mas não é crime. Não está na Lei 8.137. Porque a Lei 8.137 não pune inadimplência. A inadimplência, em última instância, é reconheço a dívida, mas não posso pagar. Só para entender, eles declararam, mas não eles pagaram. Eles declararam, Sim. mas não pagaram. Então, declararam, não houve sonegação. Não teve sonegação. E a Lei 8.137 trata de fraudes fiscais. Inclusive a sonegação. O Ministério Público aproveitou a Lei 8.137 e disse, não. É uma forma de sonegação. O juiz de primeira instância fez, a meu ver, a coisa correta e disse, não é. O Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça, segunda instância. Vocês adoram a segunda instância, senhores empresários, não é isso? Segunda instância. A segunda instância diz, não, é crime sim. Crime. A Defensoria recorreu ao STJ. O STJ disse, aí, terceira instância, é crime. Foi-se ao STF. Relator Roberto Barroso. O queridinho da Lava Jato, o queridinho da extrema-direita, o queridinho desses grupos que promovem movimentos de rua contra Gilmar Mendes, contra Toffoli, contra Lewandowski, contra não sei quem. Não é? E o que disse Roberto Barroso? Com base em lei nenhuma. Em lei nenhuma, porque eu insisto, a Lei 8.137 não considera crime a inadimplência. Disse, não, pode ser crime sim, tem que avaliar caso a caso. Pode ser crime. E foi seguido por Alexandre de Moraes, por Luiz Fux, por Edson Fachin, por Carmen Lúcia, aí por Rosa Weber. Né? Curiosamente, dos 6 votos que transformam em crime o que crime não é, que diz ser crime, que diz que pode ser crime o que a lei não define como crime, desses 6 votos, 4 votos são de lavajatistas fanáticos. Hoje o Dias Toffoli acompanhou também, né? Hoje acompanhou também. Voto. 7º voto. Então, dos 7 votos agora, 4 de lavajatistas fanáticos. O próprio relator, Roberto Barroso, o Luiz Fux, o Edson Fachin e a Carmen Lúcia. Aplaudidos em todos os lugares, os grandes combatentes da corrupção. Não? Quem é que teve a coragem de dizer, abrir a divergência? Inadimplência não está na lei como crime. O Gilmar Mendes. O demonizado Gilmar Mendes. Ricardo Lewandowski, demonizado também. Marco Aurélio, que não é o preferido do lavajatismo. Notem que o espírito lavajatista entrou, Fábio Cuba, entrou, Valio Bene, numa simples votação sobre pagamento de ICMS. Eu tenho uma questão. Se a sonegação de ICMS é crime, agora, por que só de ICMS? Sonegação não. A inadimplência. Opa. Sonegação é. Se a inadimplência de ICMS é crime, pode ser crime, por que não pode ser em todos os outros impostos? Pagamento de todas as outras taxas. E sabe o que disse Roberto Barroso ao votar? Ele disse, não é tão grave que a pena. A lei prevê uma pena de no máximo 5 anos. Ele disse, como a pena é pequena, então ninguém vai preso por isso. Quer dizer, o doutor acha que ele pode lidar assim com a perda da primariedade das pessoas. Porque afinal ele é o Roberto Barroso. Ele legisla à vontade.
E aí com o apoio de mais 6 ministros. Os bastidores me indicam que o Dias Toffoli votou junto na linha, vou votar junto para poder modular a decisão. O demonizado Dias Toffoli, para poder modular a decisão. Porque como está, o Supremo emite para todos os juízes do Brasil o seguinte sinal: prendam à vontade. Ou condenem à vontade. Pode não prender, a pena é pequena, então fica em liberdade, mas condenado está. Sim, a decisão do Supremo vale para este caso em particular. Mas ele orienta a decisão dos juizados abaixo do Supremo. Da segunda instância e da primeira instância. E aí eu estou vendo alguns grupos protestando. Olha, veja o que estão fazendo com os empresários. Sim! Vocês acham o quê? Que é de graça desrespeitar a Constituição? Tem gente aí apoiando o desrespeito claro à Constituição, agora vai ficar bravinho porque está desrespeitando a Lei 8.137? E considerando crime o que crime não é? E atenção, uma coisa é tão séria, porque quando o Supremo faz isso, o Supremo, ele alarga a interpretação da lei. Mesmo que venha, mesmo que se vote um projeto de lei dizendo inadimplência não é crime, é inútil. Porque a votação do Supremo foi a seguinte: o juiz verá caso a caso quando é crime e quando não é. Disse o Barroso com todas as letras. Se a pessoa é uma não pagadora contumaz e frequente, ou se é uma não pagadora ocasional. Ou seja, abrem-se as portas da subjetividade e cada juiz vai decidir. É a primeira manifestação do punitivismo lavajatista chegando ao mundo empresarial. Porque nos casos da Lava Jato e tal, é o cara que está fazendo delação premiada, pego em falcatrua. Não, eu estou falando aqui da vida empresarial regular. Se e quando o Congresso aprovar o trânsito em julgado na segunda instância, como querem os idiotas, não será apenas para o direito penal. Há de ser para tudo. Ou haverá vigarista o bastante para dizer assim, não, a gente é a favor da segunda instância só para prender pessoas. Quando for para cobrar imposto, não. Quando for para cobrar taxa, não. Quando for para pagar precatório, não. Quando for para expropriar, não. Sabe por que isso é impossível? Porque a menos que se opte pela desordem constitucional absoluta, o Estado brasileiro é um só. E você vai determinar, o Estado brasileiro vai determinar quando se dá o trânsito em julgado. De qualquer coisa. Não só de matéria penal. Aí é de valer para tudo. Ah, não, mas a gente só queria prender o Lula. Ah, bom. Ah, bom, era uma questão de sem vergonhice, de falta de vergonha na cara mesmo, explícita, né? Atenção, senhores empresários, vão flertando com tudo que lhes parece. Assim, vamos lá, é agora, é Lava Jato, é já quer. Estão entrando na fila da guilhotina. O Estado autoritário, um dia eu já disse, até pode cortar minha cabeça também, mas não será com a minha concordância. Né? Não será com a minha concordância. Será com a concordância de vocês. E acreditem, um projeto de lei será inútil diante disso que o Supremo está fazendo. Agora, eu não chamo o Supremo não, estou chamando os 7 votos do Supremo. Porque eu destaco os 3 ministros que votaram de acordo com o que diz o diploma legal. E a Lei 8.137 não prevê a inadimplência como crime. Isso, em última instância, faz parte, inclusive, de uma certa cultura anticapitalista que há no Brasil.
Acontece que todos esses imbecis que estão empoderando o Estado contra os indivíduos estão, em última instância, atuando contra uma visão de mundo liberal. Embora se digam liberais. É que não são liberais, são oportunistas, ignorantes e desprovidos de caráter.